FORP USP. Nós, da diretoria, nossa orientadora, a professora Andréia, nossa palestrante, estamos muito felizes com a presença de todos que, mais uma vez, confiaram no nosso trabalho e estão aqui conosco. O tema da nossa palestra de hoje é a importância da revisão sistemática na área de materiais dentários. E nós vamos contar com a nossa palestrante, a professora Denise, que a professora Andréia fez questão de apresentar. Então, agora eu passo a palavra para a professora Andréia Cândido dos Reis, nossa orientadora, que ilustremente está aqui conosco hoje. Queridos, boa noite a todos. Renan, boa noite. Lívia, boa noite a todos os organizadores e integrantes da Liga, a todos os ligantes que estão aqui presentes. Eu gostaria de agradecer muito a dedicação que vocês têm para fazer essa liga acontecer, com todos os quadros que nós temos nas redes sociais, a própria interação do grupo, que faz toda a diferença, os trabalhos científicos que os participantes da liga desenvolvem e a própria possibilidade que a liga apresenta de elucidar dúvidas, de inspirar trabalhos diferentes. Eu gostaria muito de falar sobre a Denise, né, fazer primeiro um agradecimento a ela, e eu não posso deixar de estar aqui presente no dia da live da Denise. A Denise é uma professora incrível, que vocês vão ver, não é necessário eu falar o tanto que ela é capaz, o tanto que ela é competente, mas eu gostaria de contar uma historinha sobre a Denise. A Denise, no segundo ano de faculdade, não foi, Denise? Ela nos procurou para fazer pesquisa na área de materiais dentários. E a Denise foi surpreendente a cada dia, aliás, até hoje, né? Tudo que ela faz, ela é sempre surpreendente. Ela começou no segundo ano, como muitos de vocês estão na graduação, estudando os materiais dentários. Participava das aulas com maior empenho e começou a estudar propriedades, começou a estudar correlação de propriedades, começou a pegar trabalhos já grandes, dissertações, teses, estudar essas dissertações e participar da elaboração dos artigos finais, sempre trazendo uma colaboração intelectual muito grande. O tempo passou, a Denise foi uma excelente aluna na graduação, fez uma excelente carreira na pós-graduação, fazendo tudo muito direito, fez o mestrado, o doutorado, agora brinda a FORP USP tem o prazer de tê-la como pós-doutoranda no nosso departamento, e mais do que isso, a Denise se transformou em uma professora, não só de materiais dentários, mas de outras disciplinas relacionadas a materiais, a prótese e a reabilitação oral. Ela é professora hoje na UniUB, da graduação e da pós-graduação, tem inúmeros orientandos agora, né, Denise, e esses orientandos seguem os mesmos passos da Denise, fazendo uma carreira linda. Então, a todos os alunos da Denise que também estejam presentes aqui assistindo, né, eu gostaria de ressaltar essa carreira brilhante, porque às vezes a gente está no início da carreira, começando, e pensa assim, nossa, como é que eu vou ser igual a professora Denise, né, dando essa aula tão brilhante que eu tenho certeza que ela vai apresentar, é dia a dia. Então, a Denise, ela vem para reforçar esse estímulo que dia a dia a gente vai trilhando o nosso espaço e a gente vai se tornando insubstituível. Tem um ditado que diz que ninguém é insubstituível. Não, tem gente que é insubstituível, sim. E todos vocês vão trilhando esses espaços. Denise, muito obrigada por isso. Eu gostaria muito também de chamar atenção para esse tema que a Denise vai falar, que é a importância da revisão sistemática na área de materiais dentários. As revisões sistemáticas, assim como ela vai dizer, falar da definição, o que é uma revisão sistemática e o porquê da sua importância, ela se tornou uma ferramenta indispensável, não só agora que nós estamos na pandemia, mas indispensável para quem quer que queira seguir qualquer área. Então, embora nossa temática seja sempre materiais dentários, todos esses instrumentos, essas ferramentas que a professora Denise vai passar aqui, elas são aplicáveis a todas as áreas e traz os mesmos benefícios para todas as áreas. E a professora Denise tem se destacado muito como professora nessa área de revisões sistemáticas. Então, professora Denise, que Deus te devolva o carinho, a atenção que você tem para com todos,
professores, alunos, nós da Liga, Renan, Lívia, Bruna, Helena, todos que de repente eu não cite o nome aqui, mas que fazem parte dessa Liga, vocês são instrumentos importantíssimos para inspirar todos que estão assistindo. Muito obrigada a vocês, Denise. Um grande beijo. Estou aqui te acompanhando. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Agradeço à professora Andréia pela apresentação, sempre muito carinhosa e gentil. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, né, por estar aqui hoje. Como a professora Andréia disse, a FORP é a minha casa, né? A minha formação toda foi pela FORP, graduação, mestrado, doutorado, e agora eu tenho o prazer, né, o privilégio de estar cursando o pós-doutorado nessa casa. Então, eu fico sempre muito feliz, né, com esses convites, em poder retribuir um pouquinho, né, de tudo que eu devo a essa casa. E eu gostaria de agradecer, então, né, a todos os envolvidos na Liga Acadêmica de Materiais Dentários, professor André, ao Renan sempre muito atencioso, muito cordial, educado, né? Então, muito obrigada, professora Andréia, Renan. E ainda esse privilégio, né, de poder inaugurar esse semestre na Liga. Então, eu desejo que vocês tenham um excelente semestre, que os ligantes possam aproveitar da melhor forma possível tudo que essa Liga tem, né, a oferecer, que eu tenho certeza que vai ser um semestre maravilhoso para todos vocês. Viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Denise. E só mais um recadinho, né, para o pessoal aí que está nos assistindo. Lembrem-se do nosso sorteio, né? Aqui, como podemos ver nessa imagem que colocamos, serão 6 ganhadores. Lembrem-se de todas as regras. E é muito importante que uma das regras para o sorteio, mas que também serve para computar a presença de vocês e no final do semestre vocês recebam um certificado, é que vocês preencham o formulário que o pessoal vai estar mandando no chat aqui da nossa apresentação. Então, fiquem atentos, porque isso serve também para o sorteio, mas mais importante ainda para computar a presença de vocês. Então, aqui nós temos, né, as regrinhas do sorteio: seguir a Land, os nossos patrocinadores, curtir e comentar a foto oficial de divulgação, estar aqui presente, né, participando da live e preencher o formulário. O nosso sorteio, antigamente, ele era realizado de uma forma gravada ao vivo. Nós mudamos isso, agora ele não vai mais ser realizado dessa forma. Logo ao final da live, nós vamos realizar o sorteio e publicar o resultado nas nossas redes sociais. Então, nos acompanhem. Passo mais uma vez a palavra para a professora Denise. Muito obrigado, professora, e podemos começar. Tá, joia. Renan, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Me avise se está tudo ok, certo? Tudo bem. Certinho, professora? Certinho? Certinho. Bom, então, na noite de hoje, nós vamos conversar a respeito da importância da revisão sistemática na área de materiais dentários, né? Alguns de vocês podem já ter escutado falar sobre revisão sistemática, pode já ter lido uma revisão sistemática, alguns, né, até escrito, né, redigido uma revisão sistemática, e para outros pode ser um assunto muito novo, né? A revisão sistemática, gente, ela é um tipo de pesquisa, né? Uma modalidade de pesquisa que já vem sendo realizada há um tempo e agora, com a pandemia, né, ganhou atenção até mesmo por parte de outros grupos de pesquisa que até então não tinham, né, as pesquisas voltadas a essa modalidade, né, que seria essa revisão sistemática, porque muitos não tiveram mais acesso aos laboratórios, né, como a gente sabe, em função da situação que a gente está vivendo, e passaram, então, a realizar revisões sistemáticas. Mas, como eu disse, né, é um tipo de pesquisa que já vem sendo realizada há muito tempo, e vocês vão ver, né, é extremamente importante para que gere, né, para que faça um link, inclusive, com a prática clínica, certo? Para dar início, então, a esse assunto de revisão sistemática,
eu chamo a atenção de vocês a uma situação em que a gente vive na nossa vida como um todo, né, que é esse avanço tecnológico. Então, a gente pode observar isso em diversos aspectos, né, no nosso cotidiano, e na odontologia isso não é diferente, né? Hoje nós estamos vivendo uma era digital, que permitiu o uso de diferentes materiais que até então, pelas técnicas convencionais, não eram possíveis de serem utilizados. Tem endodontia microscópica, escaneamento oral, enfim, né? Tem um avanço muito grande na nossa área. Inclusive, com esses desenvolvimentos, né, de novos materiais, desenvolvimento na área da pesquisa e, consequentemente, isso gera, né, alterações, novidades nas recomendações clínicas. É importante que o profissional, né, da área odontológica, ele acompanhe, né, essas evoluções, essa tecnologia, essas mudanças que vêm sendo realizadas na nossa área. Engana-se muito quem pensa, né, não vejo a hora de terminar a graduação para não ter que estudar mais, né? Isso é ilusão, né? Isso nunca vai acontecer. Um profissional, ele sempre tem que estudar, ele sempre tem que se capacitar, né? Sempre tem algo novo para que ele possa oferecer a esse paciente, para que os tratamentos tenham uma maior longevidade, né? Para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo principal, que é o quê? Né? Devolver, né? Melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, certo? A gente tem, né, diversos recursos online para realizar pesquisas, né? Então, através dos navegadores da web, a gente consegue realizar pesquisas de forma rápida, né? Não só o profissional, mas o paciente também tem esse acesso rápido à informação. Então, é muito comum, né, um paciente, ele vai receber um tratamento endodôntico, ele deseja fazer uma faceta, uma lente de contato, ele vai lá no Google, né, e pesquisa a respeito do assunto, né? E até mesmo profissionais, principalmente aqueles que estão no início da carreira, às vezes antes de determinado atendimento, ele vai lá e faz uma busca rápida, né, nesses navegadores, né, no Google, enfim, para obter informação a respeito de determinado procedimento que ele vai fazer. Embora essas buscas, né, nesses recursos sejam fáceis, né, de serem realizadas, é muito difícil, né, nós sabermos qual é realmente a validade dessa informação que nós estamos obtendo ali, né? O quanto que isso é real, o quanto que eu posso acreditar, né, nessa informação que eu estou obtendo. Então, é importante, né, que vocês logo estarão, né, muitos aqui podem já ser formados, outros estão aí na graduação, que vocês tenham essa consciência de que não é possível acreditar em tudo aquilo que a gente tem acesso, né? Nós temos que utilizar recursos que tragam, né, que tenham uma evidência científica para que a gente possa incorporar na nossa prática clínica, certo? Então, gente, tem uma necessidade crescente de preencher, né, o espaço, preencher a lacuna que existe entre pesquisa e prática clínica. Engana-se muito quem pensa que quem pesquisa não tem conhecimento da clínica, né? Isso é mentira, né? Quando a gente vai fazer um projeto, desenvolver um projeto, o pesquisador, ele tem que ter consciência do quanto que esse projeto ele vai poder agregar nessa prática clínica. Quais são as lacunas, né? Quais são as deficiências lá da clínica que a gente pode tentar, né, através da pesquisa, através das inovações, das alterações, melhorar, né, o desempenho desses procedimentos restauradores, enfim, do tratamento que a gente tem, né, a oferecer para esses pacientes. E o nosso tema hoje é revisão sistemática, né? A revisão sistemática, como eu falei, ela é um tipo de pesquisa extremamente importante para fazer esse link, né, essa ligação com a prática clínica, tudo bem?
Talvez vocês já tenham escutado, né, falar, né, em odontologia baseada em evidências, né? Lá no século XIX surgiu a medicina baseada em evidências, onde eles falavam o seguinte: toda ação, todo procedimento, né, que seria realizado nos pacientes deveria ter uma evidência. Os procedimentos, eles não poderiam ser realizados porque eles achavam que poderia dar certo, porque fulano falou que daria certo. Os procedimentos, os materiais utilizados, eles tinham que ser utilizados, né, em função de alguma evidência forte. E aí surgiu, então, a odontologia baseada em evidências, né? Aqui a gente tem uma definição onde fala-se que é uma abordagem para cuidados de saúde bucal, que requer a integração criteriosa, né, de avaliações sistemáticas de evidências científicas relevantes, relacionando com a condição do paciente, né, e a experiência do dentista. Então, notem, né, integração da evidência científica, condição do paciente e experiência do dentista. Então, esses 3 fatores, eles são fundamentais para que a gente tenha uma prática odontológica baseada em evidências. Mas, se vocês pensarem, né, tanto a experiência do dentista quanto os fatores do paciente, eles podem ser variáveis, né, subjetivos. Então, a gente pode imaginar que a evidência científica, ela se torna uma base, né, muito forte, muito importante, para que a gente consiga, né, executar essa odontologia baseada em evidências. Aqui eu tenho, né, o que nós conhecemos como pirâmide da evidência. Vocês podem ver, né, que é uma pirâmide onde tem, né, vários tipos de estudos que podem ser realizados, né? E a revisão sistemática, ela ocupa a posição superior. Ela está lá no topo da pirâmide. O que significa isso? As revisões sistemáticas são um tipo de estudo, né, que trazem o maior nível de evidência para aquele leitor, né, para aquele pesquisador, enfim. Aí, as revisões são seguidas, né, pelos ensaios clínicos randomizados, estudos de corte, estudos caso-controle, relatos de caso, opinião, né, de experientes, estudos em animais e estudos in vitro. Aí você pode pensar, né, quem está aí na área da pesquisa pode pensar, nossa, mas eu estou fazendo uma iniciação científica, um mestrado com estudo in vitro. Então, não tem importância nenhuma, né? Ele está lá na base da pirâmide, não tem nenhuma evidência. Não é bem assim, né? Cada tipo de estudo tem a sua importância, né? Os estudos in vitro, eles devem ser realizados, eles são muitas vezes o ponto de partida, né, para o desenvolvimento de determinado material, para avaliar as propriedades, né, desse material, a composição. E essas revisões sistemáticas, eu vou falar para vocês na sequência, que é um tipo de, trata-se, né, de um tipo de pesquisa, um estudo secundário, que é realizado a partir desses outros estudos. Então, eu posso fazer uma revisão sistemática, eu posso ler, né, uma revisão sistemática que baseou-se em estudos clínicos, mas também pode ter revisões sistemáticas baseadas em estudos in vitro, tá? Então, cada tipo de estudo tem a sua importância, mas é importante que vocês tenham essa ideia de que as revisões sistemáticas, elas estão lá no topo, tá? Dessa pirâmide. Então, elas nos trazem, né, uma evidência muito forte, né, a respeito de determinados assuntos. Para que a gente tenha uma prática, né, odontológica baseada em evidências, nós devemos considerar, né, o seguinte, o profissional, né, tá lá na clínica, executando, né, determinados procedimentos, atendimentos, né, aos pacientes, e surge uma dúvida, né, a respeito de qual material ele deve indicar naquele caso, como que ele deve proporcionar, enfim, né, surge uma dúvida. Então, ele elabora uma pergunta,
né, a respeito daquele assunto, né? Aí ele busca as evidências que possam responder aquela dúvida. Então, aqui entra a importância, né, das revisões sistemáticas, né? É importante que, como eu falei, o profissional, ele não faça busca nesses navegadores, né, comuns, que não tenha como a gente verificar realmente se aquela informação é verdadeira. Então, é importante que ele busque evidências reais, né? Ele acessa essas informações, analisa essas informações que estão disponíveis, aplique na sua prática e avalie o seu desempenho, né? Então, esse passo a passo, ele é importante para que a gente tenha, né? A gente estabeleça essa prática odontológica baseada em evidências. Aqui, essa imagem, ela faz uma analogia, né, ao que a gente vivencia. Vocês devem, né, já ter observado que existe, né, uma publicidade muito grande voltada aos materiais odontológicos, né? Então, tem um apelo muito grande, publicitário, lançamento, né, de diferentes materiais a todo momento, diferentes técnicas. E isso, né, gera uma certa confusão, né, uma certa dúvida no momento que um profissional quer, né, que ele precisa selecionar um material para aquele paciente. Aqui eu tenho uma imagem, né, que mostra um congresso odontológico. Infelizmente, devido à pandemia, né, faz um tempo, né, que não é possível a realização presencial desses eventos, mas é isso que a gente vivencia, né? Nós vamos a um congresso, nós vamos a dentais mesmo, a gente observa que cada vez tem algo novo. E o profissional, o cirurgião dentista, ele está diariamente lidando com material odontológico, por isso que eu gosto muito dessa área de materiais, né? Materiais dentários é a base de tudo, né? Não tem nada que a gente faça na odontologia sem material. Então, diariamente, o profissional, ele está indicando um material de forma direta para o paciente. Então, ele está indicando um dentifrício, um enxaguante, um tipo de escova, um agente clareador, né, um dessensibilizante. E de forma indireta também, né? Quando o cirurgião dentista ele está fazendo uma restauração, ele precisa escolher, né, um material para ele inserir naquela cavidade. Ele vai usar uma resina nanohíbrida, microhíbrida, ele vai fazer o uso de um cimento ionômero de vidro. Então, os materiais odontológicos, eles estão presentes diariamente, né, na nossa prática. E esse apelo publicitário, como eu falei, ele gera certa dúvida, né? Então, é importante que o profissional ele seja capaz, né, de buscar na literatura, como eu disse, trabalhos, né, que tenham forte evidência, né, que sejam verídicos, que tragam informações importantes, para que ele possa utilizar esses produtos, utilizar esses materiais odontológicos da melhor forma possível, né, promovendo saúde bucal, promovendo qualidade de vida, longevidade desses tratamentos, né, a esses pacientes. Nossa, mas ela está falando, né, tanto de revisão sistemática, que o profissional ele deve buscar, né, informações em trabalhos como trabalhos de revisões sistemáticas, para que ele possa tirar suas dúvidas, para que ele possa aplicar isso na clínica. Mas o que é uma revisão sistemática, né? Então, eu já dei alguns spoilers, né? A revisão sistemática, ela é um estudo secundário, por quê? Ela baseia-se em estudos primários. Quem aqui já fez um trabalho de iniciação científica, um mestrado, né? Pode ter feito um estudo primário, né? Que são estudos clínicos, pode ser estudos laboratoriais. Esses são os estudos primários. A revisão sistemática, ela avalia, né, ela aborda esses estudos primários, certo? Por isso que ela é um estudo secundário. Ela responde
uma pergunta muito clara e objetiva, e ela apresenta uma metodologia muito bem definida. Então, tem um passo a passo muito bem definido em uma revisão sistemática. Alguns de vocês talvez já tenham realizado uma revisão de literatura, ou lido, né, uma revisão de literatura tradicional. Muitos fazem, né, no TCC, no trabalho de conclusão de curso, revisões, né, de literatura. Essas revisões tradicionais, elas são diferentes de uma revisão sistemática, né? Então, como eu falei, na revisão sistemática, nós temos uma pergunta muito bem definida. Essa revisão sistemática, ela é reprodutível porque ela descreve, né, muito bem o passo a passo, né, que é realizado para que ela seja feita, né, durante a sua redação. Pode ou não vir acompanhada de uma meta-análise, que é uma análise estatística, né, uma análise quantitativa. E um diferencial, gente, essa revisão sistemática, ela avalia a qualidade daqueles estudos primários. Avalia se naqueles estudos primários teve algum risco de viés, né? Algum problema que pode ter influenciado nos resultados. É diferente de uma revisão tradicional, onde a gente, na verdade, relata, né, mais o que foi encontrado em determinado trabalho. A metodologia não é tão bem definida, né? Não faz essa análise a fundo dos trabalhos que estão envolvidos nela, né? Então, tem um grau de incerteza desconhecido. Então, tem uma diferença muito grande entre uma revisão sistemática e uma revisão tradicional, certo? As revisões sistemáticas, elas surgiram em função desse médico, né, escocês, que é o Cochrane, né, onde ele virou, um belo dia, ele falou o seguinte: não tem mais espaço para achismo, né, não tem mais como a gente tratar um paciente de determinada forma através do achismo, né, nós temos que ter realmente informações, evidências, né, de que aquilo realmente funciona e que vai ser aplicado em função disso, tá? Então, aqui tem uma frase, né, onde ele fala o seguinte: é certamente uma grande crítica para a nossa profissão que não tenhamos organizado um sumário crítico por especialidades, né, atualizado periodicamente dos ensaios que existem. Então, deveria existir um estudo, né, alguns trabalhos que reunisse os outros estudos relacionados a determinado tema, que nos mostrasse uma conclusão, né, para aquelas práticas que a gente precisa executar. Então, essa questão do achismo é interessante na nossa área também, né? A gente vê muitas publicações em Instagram, nas redes sociais, e é aquilo que eu falei, né? Tomem muito cuidado, gente, com aquilo que você vê, né? Tenha sempre um pé atrás para acreditar naquela informação, veja se aquela pessoa está respaldada, né, em uma evidência científica mesmo, para que a gente possa, então, colocar em prática isso, certo? Então, uma revisão sistemática, o que ela faz? Eu falei para vocês, ela é um estudo secundário, né? Ela pega, né, vários trabalhos, que são os estudos primários, sumariza, né, reúne esses resultados em um trabalho só. Então, vamos supor que você se formou, né, você está lá no seu consultório. Você tem a dúvida a respeito de que material que eu devo utilizar nesse caso, ou então, será que tal material ele tem bom desempenho, né, em comparação com esse outro material, né? Crie o hábito de fazer uma pesquisa básica no PubMed, né? Coloca lá no PubMed, veja se tem alguma revisão sistemática relacionada a esse tema que você está em dúvida. Possivelmente, alguém já fez uma revisão sistemática voltado ao assunto que você necessita, né? Aí você vai falar assim, mas porque eu não tenho tempo para ler vários artigos, né? Então, a revisão sistemática, ela é interessante por isso. Ela reúne em um artigo só
em um trabalho só, informações a respeito de vários outros trabalhos que foram realizados, né? Então, ela mostra para você, né, uma única conclusão a respeito daquilo tudo, dessa temática. Como essas revisões sistemáticas, elas têm um passo a passo muito criterioso, geralmente elas não são enviesadas, elas são muito transparentes, elas são atualizadas, né, diferente, por exemplo, um livro, né, ele demora mais tempo, lógico que tem sua importância, né, mas demora um tempo maior, né, para que possa ser lançado. Então, a revisão sistemática, ela é um recurso muito valioso, né, para que a gente realize nessa prática clínica baseada em evidência científica, tá? Então, uma dica que eu daria para vocês é isso. Procure revisões sistemáticas publicadas a respeito dessa sua dúvida. Ela pode te trazer uma resposta, certo? Quando os autores fazem uma revisão sistemática, né? Qual que é o passo a passo? O que eles fazem? Eles identificam um tópico, né? Determinam uma pergunta a respeito daquele assunto, então eles selecionam um tópico, eles observam quais são as lacunas, quais são as dúvidas que existem ainda a respeito daquele determinado tema, que pode favorecer o clínico, né, no momento que ele está ali executando os seus procedimentos. Aí ele escreve, né, planeja todo o protocolo de como que essa revisão sistemática vai ser realizada, quais vão ser as estratégias de busca que ele vai utilizar, tá? As palavras-chave, em quais sites ele vai fazer a busca desses estudos primários, né? Faz a busca, seleciona os estudos, né, que sejam condizentes com essa pergunta e com o tema que ele está buscando, extrai, né, os dados desses estudos, avaliam a qualidade desses estudos, que eu falei para vocês que é um diferencial da revisão sistemática, fazer essa análise da qualidade desses estudos e não simplesmente relatar, né, o que esses estudos encontraram, combina esses dados, discute e conclui. Aí esses autores fazem o quê? Eles escrevem, né, e disseminam essa informação para que os profissionais tenham acesso, né? Ou seja, eles fazem a publicação, né, desse artigo, mostrando, né, respondendo essa pergunta, essa questão que ele elaborou. Então, é basicamente isso, né? Uma revisão sistemática, a gente fala que é como se fosse um funil, né? Ela vai afunilando até que esses resultados sejam disseminados para a população. Tá dando para acompanhar, gente? Sim, professora, tá ótimo. Sim. Sempre, gente, por trás de uma revisão sistemática, né? Quando vocês forem ler, né, uma revisão sistemática, por trás dela tem uma equipe de pesquisa, né? Geralmente, o ideal, né, é que essa equipe ela seja formada por 3 revisores, onde o primeiro revisor e o segundo, eles vão realizar as buscas, né, desses artigos primários, desses estudos primários. Eles vão selecionar os trabalhos de forma independente, de forma cega. Então, um revisor não sabe o que o outro incluiu ou excluiu. O terceiro revisor, ele é como se fosse um juiz, né? Vamos supor que teve alguma divergência. Então, um revisor, ele incluiu determinado artigo e o segundo não, o segundo excluiu. O terceiro revisor, ele vai ser como um juiz, né? Ele vai se reunir com os outros revisores e dar, né, a opinião dele para decidir ali aquele dilema, tá? Na equipe da pesquisa, geralmente tem um expert, ou seja, uma pessoa que entenda muito bem a respeito daquele assunto, porque ele vai ser muito importante no momento de selecionar esse tema, elaborar essa pergunta, porque ele sabe quais são as lacunas que existem, as dúvidas clínicas, né, que existem a respeito desse assunto.
E tem também um coordenador, que é alguém que entenda como é feita uma revisão sistemática. Então, por trás de uma revisão sistemática, tem sempre uma equipe muito bem preparada, tá? Então, essa equipe, como eu disse, ela seleciona um tópico, né, um tema factível, ou seja, um tema que ela consiga, que ela seja capaz de desenvolver, um tópico interessante, novo, relevante, ou seja, que vá trazer benefícios, que vá trazer informações importantes para a comunidade que vai ter acesso. A equipe, antes de começar em si essa revisão sistemática, ela faz uma busca, né, nas bases de dados, no PubMed, ou então em bases próprias de registro, né, de revisões sistemáticas, como o Próspero, para ver se não existe já uma revisão sistemática que esteja respondendo aquela dúvida, né? Ou então, se não tem uma revisão sistemática sendo realizada, então é importante, né? Sempre essa equipe faz essa busca antes, elabora essa pesquisa, né? Essa pergunta de pesquisa, tá? Então tem o tópico, qual é a pergunta? Essa pergunta, né? Também tem que ser algo inovador, algo que ainda não foi respondido, algo interessante, né? Que vai trazer aquele benefício que a gente tem falado para essa comunidade, para esse clínico, né? Que vai responder essas dúvidas que ainda existem, né? E foi lançado determinado material, né? Será que realmente ele é eficaz? Né? Será que ele tem o mesmo desempenho que o outro, que já vem sendo utilizado? Então, essa pergunta de pesquisa ela tem que ser muito relevante. Essa pergunta de pesquisa, quando é feita uma revisão sistemática, ela está ligada ao que a gente chama de acrônimos, né? Quem já leu, quem já começou, né, a realizar algum trabalho de revisão sistemática, com certeza já viu algumas siglas, né, como essas, PICOS, PECOS, PIRD, né? Então, o acrônimo PICOS, ele é utilizado para estudos de intervenção, PECOS, estudos de observação, né? PIRD de diagnóstico. Na grande maioria, né, das revisões sistemáticas que envolvem materiais dentários, o acrônimo PICO é muito usado, né? Mas o que é isso? Vocês, ao lerem uma revisão sistemática, vocês vão observar a presença dele, né? O PICO, né, significa o seguinte, o P é a população, o I é a intervenção, o C, né, é o comparativo, né, o grupo de comparação, o O é o outcome, ou seja, o desfecho avaliado, e o S é o tipo de estudo. Então, vamos supor, né, tem uma revisão sistemática, que a população avaliada seja adultos, a intervenção seja mini implantes, né, implantes curtos, quer comparar, né, com os implantes convencionais, o desfecho, o que ele quer avaliar, né? Qual que é a sobrevida, a perda óssea, né, ao redor desses implantes, e esse seria o tipo de estudo, né? Então, nessa revisão sistemática vão ser abordados estudos primários do tipo estudos clínicos randomizados, né? Então, esses acrônimos, eles são basicamente isso. Então, através dessa população, da intervenção que se quer avaliar, na comparação, né, do que se quer observar, são elaboradas algumas listas, né, de palavras-chave para realizar a busca desses artigos na literatura, tá? Então, para que um grupo faça uma revisão sistemática, como eu falei para vocês vão criar esse hábito de buscar revisões na literatura sobre a sua dúvida, né? Por trás dessas revisões tem uma equipe. Essa equipe, para realizar essa revisão sistemática, normalmente ela faz a busca desses artigos primários em no mínimo 3 a 5 bases de dados. Então, bases de dados são alguns sites onde se realiza a busca dos artigos. Então, PubMed,
Lilac, Cielo, né? Tem várias bases de dados disponíveis para realizar essas buscas. E além de realizar as buscas nessas bases de dados que nos trazem artigos, né, que foram revisados por pares, né, é feita também uma busca em literatura cinzenta. O que é isso? Literatura cinzenta se refere a dissertações, teses, resumos de congresso, que não passaram, são trabalhos que não passaram por uma revisão por pares, como os artigos, né? Esses autores também consultam os experts, então eles verificam quem é o autor que mais publicou sobre aquele tema. Pelo nome dele, ele busca, né, outros trabalhos que possam não ter sido encontrados nessas buscas iniciais, e também faz um levantamento das referências dos artigos que foram encontrados aqui, para não deixar passar nada. Porque, como eu falei, essa revisão sistemática, ela deve reunir, né, o maior número possível de estudos primários que envolvem essa pergunta de interesse, né, que ele quer, para que mostre uma conclusão a respeito daquele tema, para que tenha uma evidência muito forte, né, para que fale para o clínico, olha, esse procedimento tem que ser de tal forma, esse material ele tem que ser indicado em tal condição, esse material tem que ser manipulado dessa forma, tem que ser fotopolimerizado assim, né? Então, as revisões sistemáticas, elas buscam, né, o maior número possível de artigos primários, de trabalhos primários, para poder, né, gerar essa sua conclusão, certo? Esses autores também, eles estabelecem os critérios de elegibilidade, ou seja, eles definem, né, que tipo de trabalho que ele vai incluir. Então, ele vai fazer uma revisão sistemática envolvendo estudos clínicos, vai excluir aqueles estudos in vitro, ou ele vai incluir trabalhos, igual aquele exemplo dos mini-implantes, né, comparação de implante curto e implante convencional. Ele vai incluir estudos que fizeram um acompanhamento desses casos clínicos de pelo menos 3 anos, né, e excluir trabalhos que fizeram um acompanhamento em um tempo menor. Então, tem todo um critério estabelecido por essa equipe para que faça essa busca na literatura, tá? Ele agrupa todas essas informações, então ele agrupa a equipe, o tópico, a pergunta, os acrônimos, né? Qual que vai ser a população que ele quer envolver nessa revisão, quais grupos que ele vai comparar, quais palavras-chave que ele vai digitar na hora de fazer a busca, onde que ele vai fazer essa busca. Então, ele agrupa tudo isso em um protocolo e registra esse protocolo da revisão sistemática. Tem o Próspero, tem o Open Science Framework. Ele faz esse registro para quê? Porque quando ele vai publicar essa revisão sistemática, né, em uma revista, o revisor pede o número de registro. Então, quando ele registra, sai um número. O revisor, ele pede esse número de registro. Ao registrar essa revisão sistemática, é possível que outras pessoas, quando for fazer uma busca, já veja que você está realizando essa revisão e não perca tempo fazendo a mesma. Pode também ser que, ao fazer uma pesquisa, você veja que determinado grupo está fazendo tal revisão sistemática. Você pode entrar em contato com esse grupo, criar um network. Então, esse registro, ele deve ser feito, né? Quando vocês forem ler as revisões sistemáticas, vocês vão ver que existe lá um número de registro, tá? Eu quis, assim, trazer uma visão geral, né, para vocês nesse momento inicial, voltada a esse ponto da importância de você buscar informações em trabalhos que realmente te trazem uma veracidade, né, uma verdade, em trabalhos com fortes evidências científicas, como a revisão sistemática, e uma ideia, né, do que é uma revisão sistemática.
Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo, né? Como eu disse, existem, gente, várias revisões sistemáticas publicadas na área de materiais, em todas as áreas odontológicas. Então, né, tem determinada dúvida sobre determinado material, vai lá e busque, né? Veja se tem uma revisão sistemática relacionada a isso. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês verem como que as revisões sistemáticas são aplicadas, né, na área dos materiais dentários. É uma revisão sistemática que eu peguei de forma aleatória, tá? Só para poder exemplificar, para vocês conseguirem entender, né, como que funciona. Quando vocês forem ler uma revisão sistemática, vocês terem uma ideia do que se trata, né, as etapas que estão descritas ali. Tá? E a importância disso, né, para a nossa tomada de decisão clínica. Então, essa revisão, ela aborda, né, a resina composta convencional e a resina book fill, que com certeza vocês já escutaram falar, tá? Vocês devem saber também que a resina composta convencional, ela é um dos materiais de escolha, né, para restaurações estéticas, né, restaurações diretas, estéticas posteriores. E a resina book fill, ela foi lançada, né, há alguns anos, para quê? Na tentativa de simplificar a técnica que é utilizada na resina composta convencional. Então, quem aqui já fez dentística, né, já estudou resina composta na disciplina de materiais, né, com certeza já ouviu falar da técnica incremental, né? Quando se utiliza resina composta convencional, nós temos que colocar pequenos incrementos na cavidade e fotopolimerizando para quê? Para evitar problemas relacionados à contração dessa resina. Então, um dos maiores problemas, né, observados quando se faz uso, né, dessas restaurações, desses materiais, é relacionado à cárie secundária, né, devido a infiltrações, fratura. E como eu falei, a resina book fill, ela veio para simplificar essa técnica, né? Propondo o quê? O uso de incrementos maiores, então de 4 a 5 milímetros, onde você iria facilitar a sua técnica, reduzir esse tempo clínico. Aí, essa revisão que eu vou apresentar para vocês, ela traz uma pergunta voltada, né, ao desempenho desse material que foi proposto. Então, aqui tem, né, uma revisão sistemática publicada, né, em 2018 em uma revista de alto impacto, né, Clinical Oral Investigations, que traz esse título, né, performance clínica da resina book fill e da resina convencional, né, em restaurações de dentes posteriores, uma revisão sistemática e uma meta-análise, ou seja, ele fez uma estatística, né, comparando os diferentes estudos primários. Então, gente, ao ler, né, uma revisão sistemática, como eu falei, esse aqui é só um exemplo, vocês vão se deparar com informações como essas aqui, né? Aqui no material e método tem o seguinte, né? A revisão, ela foi conduzida de acordo com as recomendações da Cochrane, né? Cochrane, ela leva esse nome devido àquele médico que eu apresentei para vocês, né? Que deu o start, o pontapé inicial para isso tudo. E de acordo com o Prisma, né? Então, tem alguns guias, né? Eu sugiro quem vai estudar revisão sistemática, que leia, né, esses guias. Então, aqui fala, né, que essa revisão, ela foi baseada, né, nisso, né, na Cochrane e no Prisma. E esse estudo, ele foi registrado aqui, ó, no Próspero. Olha aqui aquele número que eu falei para vocês, o número de registro. Então, os autores, eles registraram essa revisão, né? Essa revisão sistemática lá no Próspero. Lá no material e método, olha o que vocês vão encontrar. A pergunta, né? Lembra que eu falei para vocês, uma revisão sistemática, ela tem uma pergunta muito bem definida, ela responde uma pergunta específica.
Então, olha a pergunta desse trabalho, dessa revisão, né? Queria saber o seguinte, se a resina composta Bookfill, né, ela tem performance clínica comparável a uma resina convencional em restaurações posteriores. Então, é isso que ele quer responder. Isso vocês acham que vai trazer um benefício para o clínico? Então, o clínico está lá, ai meu Deus, eu vou fazer uma restauração posterior. Será que eu posso usar essa resina Bookfill? Será que vai ter realmente sucesso? Então, ao realizar essa busca, né, em um trabalho que tem evidência, ele vai encontrar uma resposta, tá? Aqui no material e método, vocês vão se deparar, né, isso nas outras revisões que vocês vão encontrar também. O acrônimo, né, que eu falei para vocês, lembra do PICO? O P é a população. Então, olha qual que é a população desse estudo, né? Pacientes com restaurações em resina, restaurações diretas, né? Em dentes permanentes posteriores. Então, essa é a população. Pacientes com restaurações diretas, né, em resina de dentes posteriores. A intervenção, que seria o I. Qual que é a intervenção que esse estudo quer avaliar, né? Restauração, né, de dentes posteriores com a resina Bookfill. Qual que é a comparação? Olha aqui a comparação, né, com restaurações, né, de dentes posteriores em resina composta convencional. O O é o desfecho, né? O que ele quer avaliar? Ele quer avaliar a comparação das duas em termos de falha anatômica, adaptação marginal, descoloração, rugosidade de superfície, cor, cárie secundária, perda de retenção, fratura, sensibilidade pós-operatória, né? Então, lá no material método de uma revisão sistemática, você vai encontrar esses detalhes, né? E é importante que vocês consigam, então, entender do que se trata, tá? Tem sempre no material e método os critérios de inclusão e exclusão. Então, esse trabalho em questão, ele teve os seguintes critérios de inclusão, né? Ele incluiu apenas estudos primários, que seriam estudos clínicos randomizados, estudos com follow-up, né, ou seja, um período de acompanhamento de pelo menos 1 ano dessas restaurações, e estudos que avaliaram, né, que comparavam. Então, em um mesmo estudo tinha que ter a comparação entre a resina Bookfill e a convencional, em restaurações classe 1 e classe 2. Então, ele incluiu esse tipo de trabalho nessa revisão. Ele excluiu, né, trabalhos que eram de outro tipo, então trabalhos relatos de caso, revisões, estudos in vitro. Ele excluiu, né? Assim como trabalhos que tinham um período de acompanhamento diferente desse, né, que ele incluiu, e também trabalhos que não faziam essa comparação entre a Bookfill e a convencional. Ele traz também na metodologia, né, vocês vão se deparar com isso, né, ao ler uma revisão sistemática. Ele traz em quais bases de dados foi realizada a busca desses trabalhos primários. Então, aqui ele utilizou PubMed, Embase, Cochrane, Web of Science. Eu falei para vocês, geralmente, uma boa revisão sistemática, ela faz essa busca em pelo menos 3 a 5 bases de dados. E aí ela reporta, que eu não dei o print, mas tem várias tabelas mostrando quais foram as palavras-chave que ele colocou para fazer a busca, né? Como que ele vinculou essas palavras-chave através dos operadores booleanos, que são sinônimos, a gente usa OR, AND, né? Então, tem todo um protocolo muito bem informado, né, nessa metodologia. Vocês podem ver que essas revisões sistemáticas, elas são muito bem delineadas, muito bem realizadas, tem toda uma estratégia para que ela realmente traga uma informação importante para uma decisão clínica, tá? Aí ele traz, né, uma imagem mostrando
o seguinte, né? Aqui em cima, inclusive, uma recomendação do Prisma, né? Aquele guia de revisão sistemática. Ele traz quais foram as bases de dados, né? Quantos artigos ele encontrou em cada uma dessas bases de dados. Então, no PubMed, ao realizar a busca, ele encontrou 300. No Web of Science, 127. Em Base, 79. Cochrane, 16. Né? Além disso, na busca manual, ou seja, lá na literatura cinzenta, na busca aos experts, na busca nas referências, ele encontrou outros 2 trabalhos, né? Ao realizar, né, esse levantamento, os autores fazem o seguinte, eles precisam ver se tem artigos duplicados, porque aqui no PubMed pode ser que tenha, né, alguns artigos que estão presentes aqui no Web of Science também. Então, os autores, eles eliminam os artigos que estejam duplicados, né? Então, ele eliminou os duplicados. Olha o tanto de artigo que tinha duplicado aqui. Ele ficou com 356 artigos. Quando ele seleciona esses artigos, ele elimina aquilo que é duplicado, ele faz inicialmente, né, uma leitura do título e do resumo. Então, eu falei para vocês, são 2 revisores que vão fazer isso de forma independente, né? Um revisor não sabe que o outro está incluindo ou excluindo. Então, primeiramente, faz essa seleção pelo título e pelo resumo. Então, ao ler o título e o resumo, eles viram o seguinte, que 341 não tinham, né, relação com a pergunta que ele fez. Ficaram, então, 15 artigos no total. Esses 15, eles leram na íntegra, leram por inteiro. Eles excluíram 5, né, ao ler por inteiro, porque eles não estavam dentro do período de acompanhamento de interesse e ficaram com 10, né, por fim. Então, gente, esses 10 artigos finais, né, que ele ficou, ele fez uma análise. Então, é isso que é feito em uma revisão sistemática. Os artigos, eles finais, né, que se adequam àquele temática, àquela pergunta, eles são lidos na íntegra e é feita uma análise, né? Nesse caso aqui, os autores avaliaram se foi feito isolamento, qual tipo de material de forramento, qual tipo de adesivo foi usado, se o processo de randomização, né, foi feito de forma adequada, né? Então, teve algum viés, teve alguma falha nesses 10 estudos que podem interferir no resultado que ele mostrou? Será que esse resultado é confiável para que eu possa reportar, né, para essa sociedade que é realmente um resultado confiável? Então, né, nesse exemplo aqui, sobraram 10 estudos. Olha aqui, né, a quantidade, somando esses 10 estudos, a quantidade de pacientes, né, restaurados, que tiveram lá as restaurações, né, realizadas. Quase 500. Olha a quantidade de restaurações avaliadas, quase 1.000. Então, é isso que a revisão sistemática faz. Ela reúne esses resultados, né, de diferentes estudos voltados ao mesmo assunto e te dá uma resposta, né, à sua dúvida, tá? Olha aqui, então, essas restaurações, né, foram acompanhadas de 12 a 72 meses. Aí, o resultado que ele observou, né, através disso tudo, foi que não houve diferença, né, entre a resina convencional e a resina Bookfill fluida, nem mesmo em relação à resina convencional e à resina Bookfill mais viscosa, né, que é conhecida como esculpível, de corpo inteiro. Aí ele conclui, né? Ele conclui que o desempenho clínico da Bookfill e das resinas compostas convencionais em restaurações diretas de dentes posteriores foi semelhante, né? Nesse período de acompanhamento. Mas olha, mais ensaios têm que ser realizados para verificar em um tempo maior, né? Mas ele te traz, né, uma resposta. Então, ele compilou os resultados desses 10 trabalhos e reuniu em um único trabalho. Então, o clínico ele não vai precisar ler esses 10 trabalhos para ter uma resposta. Em um único trabalho, ele vai ter o resumo disso tudo, né?
Então, é isso, por isso que as revisões sistemáticas, elas são tão importantes, né? Mas, você pode estar pensando assim, nossa, né? Que coisa boa. Então, eu tenho uma dúvida lá na clínica, eu não sei qual material que eu escolho, eu não sei se esse material tem realmente um desempenho satisfatório. Eu achei uma revisão sistemática, ela vai responder definitivamente a minha dúvida, né? Não é bem assim, né? Lembra lá que eu falei que você deve reunir, né, as evidências científicas com a opinião do paciente, né, as condições do paciente também com a experiência do profissional. Então, você vai aplicar aquilo que você encontrou. Com base no resultado que você obteve, você vai sim ter essa resposta, né, reunindo tudo isso. Então, a revisão sistemática, quando bem realizada, que é algo importante também da gente considerar, por isso é importante vocês terem uma noção, pelo menos, desse passo a passo, terem uma noção desses protocolos de uma revisão sistemática, para vocês, ao lerem uma revisão sistemática, vocês serem críticos também. Será que essa revisão seguiu o passo a passo correto? Será que ela foi bem feita? Porque pode ser que, infelizmente, tenha alguma revisão publicada que não tenha seguido esse passo a passo, esses registros, essa questão que é tão importante. Mas, na grande maioria das vezes, as revisões sistemáticas, elas podem ser consideradas, assim, um tipo de estudo, um tipo de pesquisa que traz, né, lá no topo da pirâmide, uma evidência muito forte para dar essa resposta ao clínico, tá? Então, gente, eu queria deixar aqui como mensagem para vocês o seguinte: eu sei que muitos de vocês podem não trabalhar com pesquisa, não estar envolvido, eu sei que muitos alunos aqui podem ser do grupo da professora Andréia, já estão habituados a ler revisão sistemática, até mesmo escrever, mas aqueles que, não sou dessa área da pesquisa, crie esse hábito, né? Crie esse hábito de buscar, né, revisões sistemáticas para responder a sua dúvida, né? Para poder praticar essa odontologia baseada em evidências, tá? Que é tão importante para que a gente possa cumprir o nosso papel, né? Melhorar a qualidade de vida desses pacientes, dar uma longevidade, né? Proporcionar uma longevidade maior para esses tratamentos, tudo bem? Gente, eu encerro aqui, né? Eu deixo o meu e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos envolvidos nessa liga, né, maravilhosa, que é a Lange. Eu fico à disposição, tá, para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Fiquei dentro do tempo, Renan? Claro, professora, sim. É uma pena nós não termos mais tempo, né? Realmente é o que eu ia comentar agora. Foi uma palestra excelente, muito atual, né, no cenário da pandemia, como a professora mesmo disse. Para quem trabalha com alguma coisa em pesquisa, sabe do que eu estou falando, né? A pandemia nos trouxe essa oportunidade, né, de trabalhar de uma forma mais próxima com a revisão sistemática, e para quem está trabalhando com isso, é muito importante, foi muito importante, né, muito esclarecedor. E também para quem nunca ouviu falar de uma revisão sistemática, acredito que foi passado de uma forma muito didática, foi realmente muito boa a sua apresentação. Nós, da Lande, só temos a agradecer por ter aceito o nosso convite e pela apresentação formidável. Muito obrigado, agradeço em nome de toda a equipe. E também agradeço a presença de todos aqui e lembro vocês, né, como a Vanessa mesmo colocou aí no chat, para preencherem o formulário. Participem do nosso sorteio, mas o formulário serve para computar a presença de vocês também, mais importante do que o sorteio. Então, todo mundo que está aqui hoje precisa preencher. Professora Denise, muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço, Renan, desejo uma boa noite a todos, espero que eu tenha contribuído, né, pelo menos um pouquinho, plantado aí uma semente na cabeça de vocês, né, a respeito dessa importância de realizar essa odontologia baseada em evidências, de buscar essas revisões sistemáticas para tirar suas dúvidas. Muito obrigada, Renan, boa noite, pessoal.
Qualquer dúvida, podem anotar o meu e-mail, tá? Eu estou à disposição. Um abraço a todos. Grande abraço, professora. Até mais. Até.